Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e agora vou estar com vocês nos próximos minutos falando a respeito de perfeccionismo. Esse mês estamos falando a respeito do medo de falhar, né? E estou comentando sobre vários temas que estão correlacionados ao medo de falhar. Hoje falarei sobre o perfeccionismo, certo? Então, algumas perguntinhas de aquecimento. O que é, de fato, ser perfeito? Por que a pessoa deseja ser perfeita? Quais são os prós e quais são os contras do perfeccionismo? E, afinal de contas, buscar pelo perfeito, ser perfeccionista, é uma coisa que ajuda ou atrapalha a gente a realizar as coisas que a gente precisa realizar neste mundo? Tá? Então, nós vamos trabalhar um pouco com alguns conteúdos que eu espero que ajudem vocês com essas questões, certo? Bom, em primeiro lugar, é importante entender que, como somos seres humanos, nenhum de nós é perfeito. Logo, ser perfeito é uma meta impossível, ok? Isso pode parecer simples, porém não é. E por que não é? Não é porque ser perfeito não é algo que a gente aprende quando é adulto. É algo que a gente aprende, obviamente, quando somos pequenos, certo? Então, esta ideia de perfeição, ela acaba sendo associada à nossa personalidade, à nossa identidade, ao nosso senso de eu. E por isso que é tão difícil para muitas pessoas não se sentirem perfeitas. E aqui eu já estou fazendo uma outra distinção entre ser perfeito, o que ninguém vai conseguir ser, versus sentir-se perfeito. Eu sinto que eu estou fazendo a coisa da forma certa, da forma perfeita, como tem que ser. E onde é que eu aprendo isso? Eu aprendo isso na minha família. Então, a ideia é que perfeição, ela sempre vai ter a ver com algum aprendizado, geralmente na infância, ou no começo da juventude. E este aprendizado, ele é tido pela pessoa, ele é recebido pela pessoa como um sentido de perfeição. Se eu fizer isso, eu serei perfeito. E por que eu quero ser perfeito? Qual é o meu intuito em ser perfeito? Aí, assim, cada família, cada pessoa vai ter, neste sentido, um tipo de recompensa. Pode ser não sofrer, pode ser não receber reprovação, ou pode ser o contrário. A partir do momento que eu for perfeito, eu vou ser aceito. A partir do momento em que eu for perfeito, meus pais vão olhar para mim. A partir do momento em que eu for perfeito, eu tenho meu lugar. Né? E aí, por exemplo, o que é ser perfeito? Então, ser perfeito, por exemplo, pode ser ser a pessoa que tem resposta para tudo. Pode ser aquela pessoa que suporta tudo. Então, isso acontece, por exemplo, quando temos pais, pai e mãe, que são um tanto imaturos e os filhos crescem para dar conta disso sobre os pais. Entende? Então, a pessoa começa a aprender que ela não pode sair daquele papel, que ela tem que estar o tempo todo naquele papel daquele que sabe ouvir os pais, daquele que sabe entender os pais e daquele que sempre tem a palavra certa na hora certa. Isto é buscar a perfeição para esta pessoa, por exemplo. Então, aqui é bem interessante da gente perceber que a perfeição nada tem a ver com as coisas que a pessoa faz, por mais que ela queira ser perfeita naquilo. No fundo, o que ela está buscando ao buscar a perfeição naquilo é um componente emocional, psicológico, que ajuda ela a se entender e sobreviver emocionalmente no mundo. Entendem? Ou seja, é a resposta para a pergunta: o que é que significa ser perfeito para você? E essa significação não é apenas no que a pessoa tem que fazer, mas no para que ela tem que fazer isso. E qual a consequência que vem se ela não fizer isso. Se eu não for perfeito, se eu não ouvir, se eu não tiver a palavra certa, na hora certa, no momento certo, meus pais vão brigar. Meu pai e minha mãe não vão dar conta e vão me xingar. Né? Eu posso apanhar.
estou dando aqui várias repercussões possíveis. E se eu apanhar porque eu sou uma pessoa ruim, se eu sou uma pessoa ruim, eu não vou ter um lugar na família. Então, essas ideias, elas são muito importantes porque justamente pelo fato de elas virem muito cedo na vida da pessoa, né, é que elas têm um poder tão grande. Se elas viessem mais tarde, a pessoa conseguiria contra-argumentar. Mas como elas vêm muito cedo, nós não conseguimos contra-argumentar. Nós não temos elementos suficientes na nossa cognição para dizer para os pais assim, seguinte, você é uma pessoa impulsiva, eu sou seu filho, tem 3 anos de idade, não tem nada a ver com isso. O senhor, por favor, procure um psicólogo, né? Nenhuma criança consegue fazer isso. Então, por isso que a pessoa compra esta ideia de buscar a perfeição, certo? Então, uma pergunta, como eu aprendi a ser perfeito? Como eu aprendi o que era ser perfeitinho, ser perfeitinha, né? Uma outra coisa interessante, que eu já dei a dica e agora eu vou colocar nome, é que a perfeição ela pode ter a ver com motivações de aproximação ou motivações que a gente chama de afastamento. O que é isso? Quando a gente tem uma meta e queremos nos aproximar de algo, por exemplo, eu quero ganhar 10 mil por mês. Isso é uma meta de aproximação, porque eu estou buscando algo concreto, definido e que eu consigo ver a hora que eu peguei aquilo. Que é diferente de eu dizer, por exemplo, eu não quero ser pobre. Né? Quando eu digo eu não quero ser pobre, eu posso estar ganhando 10 mil, mas a minha motivação é de afastamento, ou seja, estou me afastando de um estado de pobreza. Tá? Geralmente, o perfeccionismo ele é uma motivação de afastamento. Eu não quero que algo aconteça. Por isso que as pessoas com tendências perfeccionistas nunca estão satisfeitas. Elas não podem estar satisfeitas e não tem a ver com a coisa em si. Né? Não tem a ver com o objeto que elas criam, com a ideia que elas criam, com o efeito que elas geram no mundo. Tem a ver com essa disposição emocional interna, essa disposição psicológica de sentir satisfação. Né? Por quê? Justamente porque ela está numa motivação para afastamento. Então, numa motivação para afastamento, voltando ao exemplo do dinheiro, se eu não quero ser pobre, estou ganhando 10 mil. Mas se eu começo a ganhar 10 mil, daqui a pouco eu olho para o mundo das pessoas que ganham 10 mil e vejo que tem pessoas que ganham 50 mil. E aí eu começo a entender que 10 mil é pouco quando eu comparo com essas pessoas de 50. E aí eu me sinto de novo pobre. Então eu preciso agora ganhar 50 mil para me afastar ainda mais da pobreza. E ao chegar aos 50 mil, eu vou ver as pessoas que ganham 70, eu vou ver as pessoas que ganham 100, eu vou ver as pessoas que ganham 200 e por aí vai. Então, qual é o problema com a motivação de afastamento? É que ela nunca termina. Porque eu estou sempre olhando para aquilo que eu não quero. E enquanto eu estou olhando para o que eu não quero, quanto mais eu me afasto, mais eu quero me afastar. Isso se torna um ciclo vicioso. Né? Pegando o mesmo exemplo do dinheiro, né? Tem muitas pessoas que pensam do lado contrário. Pessoas que pensam assim, por exemplo, eu estou ganhando 10 mil, mas vai que acontece alguma coisa e eu caio para 5. Eu não posso cair para 5, então eu tenho que ganhar 15, porque se eu ganhar 15 e cair 5, daí eu fico com 10. Mas quando começa a ganhar 15, a pessoa começa a pensar que, na verdade, ela pode perder 10. E aí ela vai ficar ganhando só 5. Então, ela quer ganhar 30 e por aí vai. É bem importante entender essa lógica, porque ela se apresenta em praticamente todo caso que eu vejo de perfeccionismo, todos os casos de motivação para afastamento, isso sempre funciona assim. Isso é base para muitos transtornos relacionados a questões fóbicas, transtornos de ansiedade, né? Em geral, as pessoas têm esse tipo de motivação, tá? Que é diferente do que a gente chama de uma busca automotivada, tá? Ou seja, numa busca automotivada, a pessoa busca por mais, entre aspas. Porém, o raciocínio é diferente. Então, ela atinge um platô, ela chega em algum lugar, ela aproveita, ela explora este lugar, ela entende, ela vê, ela sente, ela faz atividades dentro deste lugar. E a partir de um determinado momento, ao estar realizando isto tudo, ela sente, ela percebe, ela entende que dá para fazer outras coisas além do que ela já está fazendo.
Então, ela pega todos os recursos que ela já desenvolveu e fala, nossa, vamos tentar algo novo, diferente. E busca uma nova etapa. Mas essa nova etapa, ela é buscada a partir de um sentimento de abundância e não de um sentimento de falta ou de um medo de que venha a faltar. Né? Ou de um medo de que essa abundância não seja suficiente, que você precise mais para, caso falte nessa abundância, aí você ter mais e não ficar faltando, ter sempre uma abundância a mais. Então percebam que é um tanto tricky, né? Assim, um tanto perigoso esse tipo de coisa, porque ela é muito sensível, vamos dizer assim, né? São percepções muito frágeis, elas são percepções muito difíceis. E por que elas são frágeis, são difíceis? Porque elas têm a ver com o momento de vida em que essas ideias foram criadas, que geralmente é quando a pessoa é menor, certo? E falando disso, a gente também pode falar assim, que existe uma diferença também entre essa rigidez emocional e uma busca através de necessidades. Então, o que me motiva a buscar por mais? O que me motiva a querer aperfeiçoar algo? É uma necessidade, e quando eu falo de necessidade, eu estou falando assim, algo que eu percebo ou a necessidade ou a possibilidade de fazer de uma forma melhor, e aí o melhor ele sempre vai ter um comparativo. Pessoa perfeccionista dificilmente tem comparativos, ela simplesmente quer o melhor porque sim. É o melhor do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, sempre. Tá? Isso parece uma meta, mas não é. Isso é só uma falta disfarçada de meta. Porque quando você tem a busca de fato pelo melhor, você sempre tem uma comparação em relação a um critério claro estabelecido. Então, por exemplo, sei lá, vamos imaginar eu enquanto psicólogo. Então, digamos que eu estou atendendo online as pessoas e estou fazendo trabalho, o trabalho está bom, e daqui a pouco eu percebo, pô, mas eu sou psicoterapeuta corporal também, e online é difícil de fazer coisas corporais, eu vou começar a tentar colocar mais esse elemento, vou tentar fazer alguma coisa para que as pessoas tenham acesso a isso. Então veja, aqui eu estou dentro de um lugar de abundância e estou buscando algo novo que eu sei que ajuda as pessoas. Então, entre elas fazerem atendimento online, sem nenhuma repercussão física, e elas fazerem um atendimento online com alguma questão física, né, seja um trabalho mínimo de respiração, este segundo é mais interessante. Então, aqui eu tenho um critério claro e bem estabelecido. 2, o custo de eu fazer isso não torna impossível eu fazer o que eu já estou fazendo. Ou seja, é uma coisa que vale a pena e é possível de ser feita. Tá? Porque muitas vezes a tal da melhoria ela é algo que as pessoas buscam, mas o custo é tão grande, né? E o benefício é tão pouco, tão pequeno, que não vale a pena. Então, eu partindo do pressuposto de que sou um psicoterapeuta corporal, que eu tenho este conhecimento, e sabendo dos efeitos que isso tem, eu sei que para o meu cliente é mais interessante que ele tenha alguns acessos ao seu corpo do que ele não tenha nenhum. O custo disso é relativamente pequeno, né, no sentido de colocar isso dentro da terapia da pessoa em vez de não colocar, e o benefício que ela vai ter é muito grande. Então, super compensa, vale a pena eu buscar a mais, vale a pena eu buscar isto. Né? Então, assim, esse é um aspecto de necessidade, quando a pessoa está buscando algo por necessidade. Já a rigidez emocional, que é típica do perfeccionismo, não está focando nisso. Ela está focando porque ela tem que ser o melhor, porque ela tem que ser o melhor, e tem que ser o melhor, porque tem que ser o melhor, porque sim, ponto, acabou. Porque se ela não for o melhor, aí entram as questões emocionais. Né? Eu vou me sentir um frustrado, eu vou me sentir uma inútil, eu vou sentir que eu não sirvo para nada, eu vou perder o meu lugar na família, ninguém vai querer olhar para mim, por que as pessoas vão querer olhar para um ou uma derrotado, derrotada? Né? Todos esses pensamentos automáticos que têm a ver com as crenças da pessoa sobre ela própria emergem, certo? Então, gente, eu vou indicar um livro, que é um livro sobre autoestima. É um livro que se chama Honoring the Self, Honrando o Self, do Nathaniel Branden, certo? Esse livro é bem legal, porque ele vai mexer com uma série de questões pessoais, ou seja, justamente para tratar isso que eu falei ao longo do podcast de hoje, certo? O que acontece? O perfeccionismo, o perfeccionista, ele desenvolve muitas competências úteis, que são boas, ele tem a cabeça boa, ele tem uma visão interessante. O problema não é esse.
Em geral, o problema do perfeccionista está na motivação que o leva a tal. Que é uma motivação que desgasta a pessoa, que quebra ela por baixo, né? Ou seja, assim, ela atinge um sucesso enorme, né? Mas a um custo tão grande que é só isso que ela tem mesmo. E isso torna a vida da pessoa muito difícil, certo? Muito bem, gente. Vou encerrar por aqui, então, com essa indicação, e eu espero que vocês, se gostaram do podcast de hoje, me mandem um feedback falando gostei, curti, foi muito legal. Ou se não, que também me mandem um feedback falando daqui tá uma porcaria, muda isso daqui, o que você pode melhorar, tal, tá? Onde é que você pode achar os meus contatos para fazer isso? Lá no meu site, no aquimneto.com.br. A-K-I-M de Maria, neto.com.br, certo? Lá você vai achar os meus canais de Instagram, o Facebook, LinkedIn, Twitter, o Telegram. Lá você também vai encontrar os podcasts que aqui estão, você também vai encontrar o YouTube, vai encontrar o meu blog, vai encontrar os meus livros. Todo o meu conteúdo está lá, certo? Então convido vocês para darem uma passadinha lá no site e conhecer todo o material que eu tenho, certo, gente? Espero que tenha ajudado vocês. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.